Que Exu nos abençoe, que abra os caminhos. Pai Marcelo, sua bênção, Motumbá, seja bem-vindo à nossa conferência. Uma salva de palmas à cabeça. Bom, boa tarde a todos. Acho que ele já me apresentou, mas eu vou reforçar a apresentação. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu preciso demais agradecer o convite. Pai Marcos, muito obrigado. Aos organizadores do evento, muito obrigado pelo carinho que vocês tiveram comigo. Eu cheguei, tive candomblé ontem na minha casa, passei uma semana de função. Estou verdadeiramente exausto de cansado em função do meu filho de santo, mas eu não poderia deixar de atender um convite desse, gente. Quando eu cheguei aqui, eu fui surpreendido por uma sala cheia, e se entra aqui a gente sente a energia da vontade, eu quero ser. Né? Eu não estou buscando briga, eu estou buscando paz. Né? E isso é o que minha casa tem dito para todas as pessoas que se apresentam, para todos os irmãos, quer sejam de Umbanda e de Candomblé. Então, parabéns a todos vocês que estão presentes, que se dispuseram a vir para ouvir uma palavra, para a gente poder esclarecer algumas dúvidas. É claro que eu costumo dizer lá em casa que eu não sou o dono da verdade, mas a gente vive estudando para que a gente possa ter um legado religioso, com honestidade, com verdade, com clareza. Né? A Umbanda e o Candomblé não existe uma verdade absoluta, gente. Nossa religião foi trazida por escravos e nós não temos uma Bíblia. Né? Então, obviamente, é o ancestor que deixou esse conhecimento. Então, repassar ele da melhor maneira possível é a incumbência de todo sacerdote. Então, obrigado de coração. Eu estou vendo a Logan, parabéns, viu? Ministrar o atabaque, estava lindo, parabéns, acompanhei as cantigas, parabéns mesmo, que Deus abençoe verdadeiramente. Meu nome é Marcelo, tenho 47 anos, sou pai de 3 filhos, sou pai solteiro. Como o nosso amigo falou ali, eu sou diretor da Reencontro, que é uma instituição de apoio à adoção, e eu viajo o Brasil aí falando de adoção e da religião. Eu tive para iniciar a conversa dizendo, eu estive na Fátima Bernardes há um mês e pouco, uma entrevista sobre adoção, e vocês não imaginam a repercussão da religião disso. O Brasil inteiro falou comigo. A Chão Chumaria, Casa Branca do Engenho Velho, o Pofonjá, por encontrar um sacerdote dentro de um sistema fora da religião. Uma ascensão social, levando um outro tema e mostrando que todos nós, né, assim como os evangélicos, os católicos, os budistas, também temos o dever de estar presente em ações sociais como sociedade organizada. Então, todo evento que a gente faz, ele tem que ser visto como reunião de uma sociedade organizada para um bem maior. Né? O nosso hoje é para a Umbanda e o Candomblé. Né? Eu estou com 32 anos de iniciado, me iniciei em dezembro de 1986. Hoje presido uma casa no Tatuquara chamada Axé Ibialá. De Casa Aberta, eu sou um pai santo muito novo, eu só tenho Casa Aberta fazem 8 anos. Tá? Eu quis esperar bastante, assim, para me sentir verdadeiramente preparado, ou melhor preparado, que 100% preparado a gente nunca está. Umbanda e Candomblé é uma religião que é uma faculdade que nunca termina. Você vai estar aprendendo sempre. E eu aprendo com meus irmãos de Umbanda, com meus irmãos de Candomblé, porque o sacerdote que tem essa humildade de dizer, irmão, você já passou por essa experiência, vem aqui na minha casa me instruir, né? Porque eu ainda não passei, não sei como é que é. E esse é o cara que vai dar certo, viu? Pode ter certeza. Exu, o precursor da religião, ele vai estar olhando por esse sacerdote, por esse filho de santo, que consegue,
no meio de uma massa, ainda dizer: eu sou humilde o suficiente para dizer: irmão, vou do meu lado. Tá? Eu quero começar a falar de Exu dentro do candomblé, para que a gente possa entender que essa é a primórdia de Exu. Existe uma diferença, uma dúvida, eu percebo, grandiosa entre o Exu entidade, né? São Cancarrua, São Caveira, né? E o Exu Orixá, que são duas vertentes completamente diferentes, gente. Né? Acho que eu não estava aqui porque eu não consegui chegar antes, mas acho que alguém já deve ter falado de Umbanda, né? Das entidades, enfim. Eu vim basicamente falar de Exu de Candomblé, gente. Né? Diferente dessa anarquia que alguns pregam sobre Exu, Exu, na verdade, não tem nada a ver com isso, gente. Exu é harmonia, é ordem, é disciplina, é organização. Né? Sem Exu não existe início de nada, nem do ritual do candomblé. Existe uma história muito bacana que eu gosto, que os orixás se organizavam para fazer seus rituais e sempre dava muita briga, muita confusão, e Oxalá determinava a paz e alguns não conseguiam ter essa paz. Até que Exu ousou ir ao contrário do que o orixá Funfun, do que o Oxalá mandou fazer. Ele falou: parem esses rituais. Exu ordenava que ninguém mais teria caminho para poder fazer isso, porque era muita briga, muita confusão, sendo que Oxalá tinha determinado que era para fazer. Por essa ousadia em querer arrumar o mundo, mesmo brigão, Oxalá conseguiu entender que essa era uma energia proposital de Exu. Que Exu deveria ser louvado antes de qualquer ritual. Porque cabe a essa energia fundamental o início de tudo, para que ele leve para a rua ou para bem longe a confusão, a briga, a intriga. Então, quem já foi num terreiro de candomblé pode ter percebido que antes de começar o ritual, a cerimônia do xirê, nós vamos colocar Exu na rua, ou conhecido como despachar Exu. Mas eu acho horrível esse termo. Ninguém despacha Exu, gente. Como é que nós, seres humanos, vamos despachar Exu? Seria o precursor, o início. Nós vamos na rua levar a oferenda dele e pedir para ele que nossa casa não haja jó, não haja jé, não haja confusão, não haja briga. É isso que nós estamos fazendo. Quando nós vamos colocar o padê na rua para Exu, nós estamos dizendo: Pai, traz movimento para a minha vida. Que todo esse ritual que vamos fazer hoje, ontem lá em casa foi o candomblé de Xangô. Então, quando nós colocamos Exu na rua, nós pedimos a ele que todo aquele ritual da fogueira, todo o ritual do orixá, Exu possa abençoar. Porque cada orixá tem seu Exu. Assim como o ser humano na Umbanda, cada um é acompanhado pela sua entidade Exu, o orixá também tem, porque ele é o mensageiro. E nós temos diversos, né? Languiri, Iangui, Yonã, Lonã, Exu Lodê. É Exu Lodê quem fica lá fora, na rua, olhando. Enquanto nós estamos dentro do barracão fazendo o ritual, Exu não está dormindo, Exu não está bebendo e bagunçando como alguns imaginam. Exu está ali no nosso portão, ali fora na rua, cuidando para que nada saia errado. Para que ninguém entre lá e de repente aconteça uma bala perdida, para que não dê uma briga, uma confusão, para que a morte não se instale. Exu Lodê fica ali em torno do axé, cuidando e resguardando a integridade física de todas aquelas pessoas que entrarem dentro daquela casa de axé.
Então, como dizer que esse cara é bagunceiro? Que ele só bebe? É mentira. Exu não é nada disso. Então, por que eu dou bebida para Exu? Né? Dou dendê, dou comidas fortes? Porque ele carrega tudo isso. Nós oferecemos tudo aquilo que o ser humano carrega e o entorpece, né? Para que ele leve, porque ele é o responsável de receber isso e levar para longe, para que isso não fique dentro da nossa casa. Simples explicação, mas de grande valia, porque daí nós vamos conseguir entender que ele não foi lá na nossa casa só para tomar o nosso gin, que está caro pra caramba, né? Esse dia eu pedi para uma cliente minha comprar um gin, e ela trouxe, para fazer algo para Exu, ela trouxe um copinho desses descartáveis. Aí eu falei, e eu tinha pedido, o que era? Um orobô. No Candomblé, o Exu que acompanha aquele orixá, ele é tratado mais ou menos daquele jeito. Por exemplo, Xangô é Ibarabô, né? Que era o caso dessa minha cliente. Eu ia fazer alguma coisa para Ibarabô, que é o Exu de Xangô. Então, nesse Exu, nas funções dele, vai Orobô. Por quê? Porque para nós, no Candomblé, Xangô, nós não colocamos o Bin Xangô, colocamos só Orobô. Só para vocês entenderem rapidinho. E daí eu falei para ela, para levar alguns outros materiais, levar o gin e um Orobô. Ela levou um copinho descartável. Olha o que é inocência às vezes, né? Cabe a nós explicarmos às vezes. Levou um copinho descartável de gin, alegando para mim que é muito caro e não dava para levar a garrafa inteira. Então ela pediu para alguém um pouquinho de gin, porque ela imaginou que era aquilo. E daí vi um saco. Ela assim, pai Marcelo, como foi difícil pegar esse urubu. Ela estava com o urubu dentro do saco. Porque ela achou que o urubu era o urubu. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer com o urubu? Mas aí eu comecei a refletir, olhando naquela muito simpática cliente, uma senhorinha já. E olhando aquele bicho se debatendo lá, meu Exu misericordioso. Daí eu vou direto pro jogo de búzio, né? E tudo que entra dentro da casa de axé é axé. Até o urubu. E entendi que Exu estava brincando comigo. Acabou que virou todo mundo, claro, uma grande piada, né? Eu tive que explicar para a senhora, né? Falei, não, minha senhora, o urubu é uma sementinha. Peguei, mostrei para ela, e ela falou, eu passei 2 semanas. Eu fiquei até penalizado, mas eu não tinha nada para fazer com o urubu, mas isso, obviamente. E essa é a brincadeira de Exu. Não é essa anarquia, essa algazarra, bebedeira. Eu ouço uma coisa horrível, às vezes as pessoas falarem. Se ele é bêbado, ele não trabalha, ele apronta, ele passa os outros para trás porque ele é de Exu. Não, ele é de todo mundo, menos de Exu. Exu contamina isso que a gente fez aqui agora. A alegria, o sorriso espontâneo, a vontade de interagir. Este é o Exu de verdade, que ele está aqui, porque nós estamos felizes. Esse é Exu. Essa anarquia, eu tenho a impressão, às vezes, que o ser humano, eu vi uma palestra do Baba King, e ele falou isso, eu achei muito bárbaro. Eu tenho a impressão, às vezes, que o ser humano, a maioria do ser humano tem preguiça de pensar. É verdade. Porque ele não consegue linkar as coisas. Como é que eu vou tratar
de uma energia, gente. Nós somos de um bando de candomblé, uma energia que deixa a pessoa desonesta, bêbada e drogada. E vou te falar, nós somos, a maioria dos candomblecistas e umbandistas, nós somos culpados em cultuar isso. Porque algumas pessoas vendem essa ideia e não é verdade. Eu lembro, não sei se eu tenho quase 50 anos, né? Estou vendo que tem muitos jovens aqui, né? Mas tem alguns também que estão perto de mim, que eu estou percebendo. Não só eu que sou um velho da turma. E vocês lembram de uns evangélicos que tinham um programa de rádio, que amarravam Satanás e faziam, eles foram até presos depois, né? Que eram uma equipe de gente do mal. Eu lembro que ele falou assim, a pessoa ligava na rádio e dizia, eu era da Umbanda e minha vida estava destruída, estava arrasada. E daí o pastor, não sei o que ele se titulava, assim, você acha o quê? Você acha que o Exu que está tomando um porre vai poder te ajudar? Pare com essa vida, não sei o quê, não sei o quê. Na semana seguinte estava lá, pastor preso por estelionato, era ele falando do Exu. Entende? Então, mas é por quê? Porque alguém da religião ligou lá na rádio, entendendo que seu tranca-rua das almas só bebia. Onde ele tirou esse conceito? É mais sério do que a gente possa imaginar. Ele provavelmente aprendeu isso na casa onde ele estava. Ficou sério, né? Até agora estava bom. Entende? Essa é a diferença que nós temos que entender de Exu. Isso pode ser o Exu de Umbanda e o Exu de Candomblé. Ele não é uma energia que vem para fazer anarquia. Ou a pombagira, né? Que tem que vir com um negócio extremamente devotado, né? Hoje nós temos... Bem, eu sou do Xopião com algum, gente. Sou um cara muito crítico, né? Mas eu sou de uma Umbanda diferente, então algumas coisas precisam ter regras, né? E esse aí mora Exu também. Porque Exu é dono da regra. Para que ele dê caminhos, necessariamente você precisa estar andando corretamente. Vocês já devem ter ouvido falar, puxa, mas eu fui a semana inteira na Umbanda, ajudei meu pai lá, fiz tudo que podia na festa de Exu, na festa do Orixá. Na semana seguinte, eu estava lá, deu tudo errado para mim. E eu acho que o Pai de Santo fez a coisa errada lá na casa. Não pode, eu saí de lá, estava tudo ruim na minha vida. Mas se você se apresentar para Exu com desonestidade, com coração ruim, não respeitando o próximo, eu vou dizer, meu amigo, não vai dar certo. Exu é minucioso. Ele conhece o ar que a gente respira. Ele foi tão presunçoso no bom sentido da palavra que o rei do branco deu a ele, somente a ele. Não existe nenhum ritual que seja feito sem primeiro que Exu abençoe e que você seja louvado. Que presente, né? Mas ele fez por onde? E toda vez que você trabalha, que você vai buscar teu pão honestamente, que você vai ajudar o próximo, acredite, Exu está lá, olhando por você, está lá abrindo os seus caminhos, porque não existe nada que seja ilícito que esteja ligado a Exu. Eu vi atrás da minha casa de axé tem uma igreja evangélica atrás,
E agora está na frente, né? Está abrindo outra na frente. Outra igreja evangélica na frente da minha casa de axé. Então vocês já imaginam. E uma vez eles foram lá, eu estava num ritual de Exu, colocando padê lá, tudo. E daí entrei, nós entramos. Daqui a pouco meu filho do santo, olha lá, olhei no portão, estava o pessoal evangélico lá, jogando aquele óleo ungido, né, para queimar no padê. Eu falei, mas a casa de Oxalá gosta de azeite de oliva, gente. Eles nem notaram que estava abençoando, né? Joga mesmo. Eles não entenderam. E daí, meu filho, eu tenho uns filhos de santo lá que são esse povo do Ogum, assim, que é nervosão, né? Pois é, né? Ele é meio Ogum. E daí meu filho, olha só. Eu falei, meu filho, mas... E daí? Aí meu filho de santo foi atrás deles. Uma briga, uma confusão. No dia seguinte, e daí existiu outro também, esse vídeo viralizou lá de casa também. Eles pegaram um monte de instrumentos, não foi uma caixa, né? Uma caixa de som, né? Com violão, acho que sei lá, tinha alguns instrumentos, e foram lá na frente, na esquina da minha casa, que é na frente do meu axé. E começaram, glória a Deus, não sei o que, até ali, tipo, né? A gente tem liberdade de culto. Né? Nós temos que respeitar o outro, é o princípio de Exu, inclusive, né? Respeitar o próximo. Até então eles estão, né, professando sua fé, não tem problema nenhum. Daqui a pouco o pastor levanta a mão para frente da minha casa. Estamos na frente da casa de Satanás, amarra Jesus, não sei o quê. Eu falei, e agora eu tenho que tomar providência. Desci, falei com eles e tudo mais. Eles desmontaram o negócio rapidamente, né? Eu gravei, botei na internet, fiz um samba. E daí quando foi 1 ou 2 dias depois, o pastor e a missionária, a ministra, não sei como é que diz lá, foram lá na minha casa. E daí eu recebi eles lá, e na época, agora não tem mais, mas na época tinha... Eu trabalho com o seu João Caveira e com o seu Zé Piquinto, tinha imagem deles na entrada, assim, né? Aí, eles passaram ali, a mulher olhou. Eu falei, vou sacanear. Eu falei, filha, minha filha de Santo lá, traz um banquinho aqui. A minha filha vai colocar lá. Eu falei, não, vamos sentar aqui. A mulher, posso ficar lá no portão? Essas coisas são muito divertidas. E daí eu fiquei olhando e falei, a senhora está com medo da imagem? Ela falou, não. Eu falei para ela, mulher de pouca fé. Porque a senhora entrou dentro da minha casa e já está se tremendo todo. Cai a imagem, se eu receber o negócio, ele fica assim. Eu não recebi nada. Estou assustado. Eu falei, então eu expliquei para eles o quanto era sensível. Ele tem um tridente, né? Ele é parecido com o demônio. Eu falei, pastor, o senhor tem que estudar, meu filho. Lúcifer não era nada disso. Lúcifer era um anjo. Decaído. Mas um anjo. Né? E a imagem do meu Exu não tem nada a ver com os seus demônios. Porque o demônio não é isso aqui, o demônio é lindo. Fiquei preocupado de falar isso e eles me acharem bonito. E daí o pastor tentou levar, mas a imagem que as pessoas têm do Exu ou de Lúcifer, né? Vamos falar de Lúcifer, é aquele serzinho vermelhinho com umas caveirinhas, tadinho seu João Caveira, tão bonitinho, né? Com um tridente na mão, e na verdade é uma imagem deturpada que veio da nossa colonização.
Então cabe a nós conseguirmos passar essa informação para os outros de maneira correta. Não adiantava eu ali, eu brinquei com eles, né, fazendo que estava recebendo um negócio ali, brincando com a mulher, mas não adianta eu levantar dali, você não pode fazer, porque não vai acontecer, ninguém vai me entender. E Exu me ensina que eu preciso entender o próximo. Moral da história, eles saíram dali, eu levei eles até a porta e eles me falaram: está convidado para ir no culto da gente, né? Eu falei: pastor, a gente podia fazer o seguinte, eu tenho muita vontade de ir. Eu vou reunir meu pessoal aqui, todos de branco, e nós vamos no seu culto. No dia seguinte vocês vêm numa gira da gente. Cara, daí não dá, né, seu Marcelo? Eu não tenho problema no seu culto, mas você tem problema de vir na minha casa de axé. Vocês entendem a linha fininha que existe dessa palavra fé? Porque quando ela é muito sensível, a imagem do Exu incomodou. Mas eles estavam com a Bíblia, estavam com, né? Não me incomodou em momento algum. E quando Exu diz para a gente que a terra é a nossa morada e os caminhos serão feitos pelo ser humano, abençoados por ele, eu acho que era isso que Exu queria dizer. É a nossa, não adianta culpar Exu porque fez isso, fez aquilo, não. É a nossa conduta quem fez. Foi a gente que procurou. Um homem e uma mulher, quando deitam junto, eles sabem que pode ter filho, né? Se você não for casado, tiver só, né? O problema pode acontecer. Isso chama-se livre-arbítrio. Você escolheu aquilo. Não foi Exu. Você não pode dizer para o Exu, seja o Exu de Umbanda ou do Candomblé: ele pegou minha cabeça ali, acho que porque eu tenho uma influência forte de Exu, eu acabei indo para a cama com fulano. Não pode. Não existe. Eu vi o pessoal ali comentando lá assim: esse pessoal que eu contei para vocês de uns anos atrás, que era de pastor e padres, eles falavam: isso é influência da pombagira. Já ouviram falar isso? Tadinha da pombagira, gente. Não tem nada a ver com isso. Isso é influência do seu ori, da sua cabeça, da sua vontade e do seu livre-arbítrio. Que Exu não se envolve. Eu tenho às vezes a nítida impressão que eles criaram um outro personagem de Exu. Entende? Ele não é o Exu que a gente cultua mesmo, entende? Eles criaram um outro personagem para que essa coisa bonita da Umbanda e do Candomblé não apareça. Então eles criaram uma outra imagem do Exu como se ele cometesse as piores barbaridades do mundo. Nós estamos falando de uma energia precursora do mundo que quer que o ser humano caminhe, mas caminhe de maneira correta. Não existe nada do mundo que seja incontrolável. Elas são tratáveis. E é isso que Exu nos ensina. Nós tratamos até da rua, quando a gente coloca algo para Exu no nosso caminho. Mas não adianta você colocar o padê na rua e ir lá e xingar a tua vizinha. Não foi o Exu, né? Foi seu livre-arbítrio que fez isso. Eu acho que tem algumas riquezas. Exu, ele é o cara da observação emocional. Ele que enriquece o nosso emocional. Ele que traz equilíbrio mental. Porque é ele quem vai fazer com que a gente pare na hora que nós vamos tomar uma das piores decisões, às vezes, da nossa vida. Verdade. Se você
estiver bem com Exu, quando você for tomar uma decisão ruim, ele vai te parar. Moço do céu, estou tomando comigo. É Exu, esse é Exu. Estou emocionada. Eu perguntei para o meu, entendeu? Falando aqui com esse dia, pelo amor de Deus, me ajuda. Foi bem isso, entendeu? Na hora que eu ia tomar, me afastou. Você tomar, até você entender que ele está fazendo aquilo para te proteger, né? Sim, porque aí cabe a incompreensão humana. Mas por que o Exu não me deu aquilo? Porque não era para você. Pare, ouça a sua mediunidade. Nós somos médiuns e às vezes a gente não consegue ouvir a nossa mediunidade. É Exu falando. Ele é dono disso porque ele está em todos os lugares. Em todos os caminhos existe um Exu diferente lá. Exu é uma energia que sabe falar com o desembargador e o mendigo, porque ele está em todos os lugares. Ele não vive só naquela casinha que a gente constrói, não. Ele vai para todos os cantos e ele sabe falar todas as línguas. Por isso a importância do Exu. E nisso ele se assemelha muito às entidades de Exu, que também estão em todos os lugares. O Exu que está na encruzilhada, no cemitério, na praia. Nós temos Exu até na cachoeira. E no Candomblé nós também temos o Exu de Oxum, que vive lá, caminhando por esse caminho. O Exu da riqueza, o Exu Adé, que é o que traz o mal, né? Que lida com o mal, que ele conhece o mal. Nossa, mas existe Exu do mal? Existe. O Exu que lida com o mal, porque ele conhece tão bem aquele Exu, ele conhece tão bem aquela energia. Ela colocou a plaquinha e me perdi, falei, Exu. Não tem problema nenhum. Ele conhece tão bem a energia do mal, que ele é responsável para lidar com ela. Não é todo Exu não, viu gente? O Exu Baraijilu, que é o Exu do branco, né? Não pense que ele se enfia nessas energias do mal, não, viu gente? Ele não gosta disso. Ele corre, não é meu. Se chama o Exu responsável lá. A organização do mundo é a organização que Exu tem dentro do astral, mas principalmente no mundo do orixá. E eu quero terminar dizendo assim, eu vou responder algumas perguntas, obviamente, mas eu quero terminar dizendo assim: o Brasil tem uma grande dívida com Exu, viu? Eu acredito muito nisso. Porque nós temos uma Constituição que supostamente deveria proteger a cultura, mas o Brasil não consegue fazer cumprir essa lei. E quando não consegue cumprir essa lei, a dívida com Exu aumenta. E o nosso dinheiro corre por aqui, mas sai do mesmo jeito. As brigas, o Senado, a política, ninguém se entende mais, a gente não sabe o que é bom e o que é ruim. Da onde será que está vindo tanta confusão? Exu tem abandonado tudo isso. Porque ele tem mostrado qual é o caminho. E o ser humano vai para outra vertente, pelo seu ego, até em alguns momentos pela hipocrisia. Esse é o mal do país para com Exu. Eu ouvi um sacerdote dizendo que ou nós que somos da religião fazemos um grande mutirão, esses eventos aqui, isso aqui é magnífico, gente, para entendermos que dentro das nossas casas de axé nós temos que nos unir, fazer um grande mutirão, louvar Exu, trazer Exu na terra, botar suas oferendas de maneira responsável, porque é só dessa maneira que nós vamos conseguir trazer o equilíbrio que Exu pode trazer para o ser humano e para dentro do nosso país. Não existe para mim como sacerdote outra maneira. Ou você resgata o que Exu tem de melhor para o nosso país, ou a coisa vai
degringolar como está acontecendo, e nós vamos assistir isso e não vamos, como espíritas, como manipuladores de energia, não vamos conseguir fazer nada. Porque a Umbanda e o Candomblé, quando nós falamos de Exu e de Orixá, nós estamos falando de energia, nós estamos falando de energias, e nós somos os manipuladores desta energia. Cabe a nós todos essa responsabilidade de manipular da maneira correta. E manipular é dizer, colocar a oferenda no local certo, saber o que pede para Exu, não ir para casa de Axé, meu Deus, meu irmão me incomodou, hoje a vela preta está acesa para ele. Então não destile o seu veneno, dê o seu ombro. Porque é só assim que essa união vai acontecer. É só assim que a gente vai conseguir chegar lá. Viu? Obrigado a todos. Até o microfone de Exu. Bom, a gente continua com as perguntas. Quem quiser levanta a mão, nosso pessoal de apoio vai pegando papel, tá? A gente tem algumas perguntas. Eu vou começar com pergunta no tal de Pai Caetano. Ele falou assim: quem é o Pai Caetano? Algum orixá atua diretamente na terra, no Aie, sem Exu? Não. Tudo que está ligado ao Aie, à terra, Exu tem que ser o primeiro. Senão, essa energia, ela pode chegar, mas ela não consegue se completar. Como a gente falou há pouco, Exu é o início de tudo. Se quando você for invocar uma energia de orixá, para qualquer tipo de ritual, Exu não estiver, você não deu satisfação devida a Exu, você não vai obter aquela resposta. Oxalá determinou que todos os rituais, antes de qualquer ritual, Exu deve ser louvado primeiro. Então, quando você for fazer teu pedido, quando for fazer tua umbanda, for fazer teu candomblé, quando for fazer um amalá, primeiro olhe lá no Exu, se a quartinha não está seca, se ele está iluminado, se você colocou o padê dele. E não adianta, foi boa essa pergunta, não adianta a gente na segunda-feira, aqui em Curitiba acontece muito isso. Desculpe se alguém faz, tá? A gente vai na casa do Pai de Santo, ele está 3 horas da tarde colocando o padê na rua. Na segunda-feira. Boa semana, não sei o quê. Eu fiz tudo. 3 horas da tarde, Exu já está na rua, gente. Faz horas. Exu não é o cara que dorme o dia inteiro, não. Se você não tiver 5 horas da manhã, 6 horas da manhã falando com o Exu no teu portão, botando seu padê, não adianta você ir depois do almoço, depois que você dormiu, tudo que podia. Né? Você tem que ir cedo. Exu é uma energia que trabalha muito. E ele vai cedo para a rua para olhar pelo ser humano. Então, se você for 3, 4 horas da tarde botar padê para ter uma semana boa, desculpe, sua semana será ruim. O Pai Marco quer fazer uma pergunta? Pai Marco, por favor. Na verdade, eu tenho 2. E aí, a Ariane, do Tulap, fez a mesma pergunta que eu ia pedir para o Pai Marcelo explicar. Quem é a Ariane? Olha lá. Está lá. Está na casinha. No quartinho do castigo. Essa eu vou fazer toda. Mas eu gostaria, você falou muito sobre a imagem que as pessoas têm de Exu, seja no candomblé ou na Umbanda. Mas, agora sendo um pouco advogado do diabo, isso também não tem muito do dito candomblessista, do dito umbandista, que alimenta essa imagem para mostrar poder, para mostrar... Perfeito. Eu acho que isso é uma doença da nossa religião, gente. Para lá, desculpa, foi perfeito. Eu ouvi umas pessoas dizendo, os evangélicos vão acabar com a religião. Mentira! Evangélico não tem mais poder que Exu. Evangélico não tem mais poder que Ogum, que meu orixá. Quem pode fazer isso só somos nós. Quando a gente planta justamente isso. Eu costumo, é o que eu acabei de falar, né, do veneno do irmão, né?
E tem alguns, eu acho que isso é muito forte nas duas vertentes, tanto o Umbanda quanto o Candomblé, viu, gente? Ele vai vender essa imagem pro vizinho. Não mexa comigo, hein? Eu boto o teu nome na macumba. Ou senão ele já vai sair numa situação de casa. Tem muito isso, né? Ele já saindo de casa, os vizinhos estão tudo olhando, ele já olha assim. Ou senão ele coloca, olha, esse aqui é meu defensor. Se você me xingar, ele acaba com a sua vida. E ele está prejudicando todos nós, viu? Não está só se prejudicando. Ele está prejudicando todos nós. Porque ele está vendendo uma imagem de Exu que Exu não tem. E ele está tendo problema com esse homem, inclusive. Porque ele está blasfemando sobre Exu. Então, a desconstrução, quem tem que fazer somos nós primeiros. Eu ouço muito para dizer, nós temos que ir para a rua para falar. Não, nós temos que primeiro arrumar nossa casa. Está bagunçada a casa. O candomblessista, o umbandista, quer vender uma imagem para a sociedade de que Exu é o demônio. Eu consigo te matar se você fizer algo ruim para mim. Eu ouço algumas... Em nome de Exu, você está com a vida destruída. Meu Deus, a pessoa sabe. Exu consegue fazer isso para uma pessoa que não deve? Como é que eu vou botar minha cabeça para essa energia que está condenando a vida de um inocente? Isso faz bem? Não faz bem para ninguém. Então, quando alguém da nossa religião fala isso, ele está tendo problema com Exu. Foi isso que eu disse, nós temos uma dívida muito séria com o Exu. E a começar disso, dos umbandistas e candomblecistas deturparem a imagem dessa energia. Exu não é nada disso, é paz, é tranquilidade, Exu é harmonia, Exu é respeito pelo seu semelhante e respeito pelas religiões diferentes. Porque não adianta a gente ficar cobrando a respeito das pessoas se a gente não consegue respeitar o outro. Então, o início da briga, o início da confusão da imagem dessa energia não está lá fora somente. Está dentro da nossa religião, com certeza. E cabe aos sacerdotes e a nós todos, que somos uma sociedade civil organizada, em conseguirmos mudar isso e passar essa outra informação. Mas para isso, precisa estudar. Se não estudar e não tiver esse tempo aqui, disponível para a gente querer fazer a coisa acontecer, isso vai passar adiante, né? Porque é uma sementinha, você plantou uma sementinha ruim, Exu é o demônio. A outra pessoa vai falar, mas 2, 3 vão ouvir, aqueles 2, 3 vão falar, e assim vai ser um mundo. E fica essa coisa incontrolável que está agora. Só uma parte, Cristian, Caetano, é bom ouvir isso, né? Das pessoas, né? A gente fala tanto nisso, é bom ouvir isso de alguém que a gente nunca conversou sobre isso, né? E a pergunta da Ariane, que na verdade talvez seja uma dúvida que vai aparecer para muita gente, de já ter ouvido falar, o termo catiço, que é muito usado no candomblé, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Marcelo, para nós, sobre o termo catiço. Não fiquem bravos comigo, tá? Para eu falar do catiço, eu preciso dizer para vocês assim, eu estou com banda na minha casa, né? Mas sou basicamente um sacerdote de candomblé. Forte da minha casa é o candomblé. Né? E eu acho, eu vou falar por todos nós, viu? É uma disputa tão ruim e desnecessária, né? O que acontece às vezes com o povo de Umbanda e o povo de candomblé, que nos torna fracos, né? Quando nós diminuímos o que o outro faz. Porque eu sou do candomblé, eu sou o dono da verdade, mas eu sou do... Eu ouvi uma pessoa de Umbanda um dia falando, não faço nada desses negócios de candomblé, eu faço o que o meu Exu diz. Né? Que legal, a benção. Mas se você estiver diminuindo o outro, porque só o teu Exu sabe,
você já está com problema com ele. Entende? Não é seu Exu que está falando, é sua vaidade. E quando o povo de Candomblé se refere a essa palavra catiço, que particularmente eu não gosto, viu? A maioria usa esse termo para diminuir a energia do outro, o culto do outro. E esse termo catiço é o termo mais errado do mundo, que todo mundo usa. Né? Errado no sentido tom da palavra. Entende? Eu fui lá, não, mas aquilo é só o catiço dele, não tem nem bola. Vejo muito povo que não vai falar isso, gente. E você pode chamar o catiço de entidade, de Exu, de mestre. Nós temos aí, né, uma falange de nomes. E tudo aquilo que você falar com respeito e com admiração, ele vai ter valor. Já foi um menino que era da Jurema, lá em casa, juremeiro, não sei se vocês todos conhecem, mas é uma outra vertente, de uma outra região do Nordeste. E daí eu recebia seu Zé Pilintra. Seu Zé Pilintra da minha casa é rei, nós amamos ele. E daí eu fui e falei, seu Zé, né, meu velho, né? E o Zé Pilintra falou para mim, eu não sou velho. Que termo é esse? Eu sou mestre. Eu falei, puxa, mas é na minha casa a gente trata assim, meu velho, minha velha, mas é uma forma carinhosa de falar. Então, um termo usado para as pessoas que estão mais voltadas ao Candomblé. Quando eu falo do meu babalorixá, eu falo meu velho. Porque ele é meu mais velho, eu estou dizendo que ele é mais sábio do que eu, que ele tem mais vivência do que eu, e ele é o meu professor. Então, quando a gente fala de catiço, nós estamos falando de quem está usando o termo, mas também de quem está recebendo. Porque daí já existe uma versão, porque é tão diminuído esse termo, que quando eu recebo ele, eu já acho que é uma coisa ruim. Eu confesso, agora eu tenho filhos de santo, tenho netos de santo, e agora minha neta de santo abriu uma casa. Então eu tenho bisnetos de santo. Essa semana foi a função lá em casa, daí passou a menina, benção bisavô. Isso é ruim pra mim. Bisavô? É terrível. Eu falei, minha filha, não chama de bisavô não, porque não tem problema. Eu já corto o cabelinho bem curtinho, que tá todo branco, então eu não gosto, né? Vai chegando a idade a gente vai se incomodando. E não que quem use cabelo branco meio problema. Isso já não me doiu, mas é o termo que a gente usa, né? E a maneira como você vai expressar. Eu falei, poxa, bisavô não é legal, né? Então eu falei, me chama de pai, eu sou babalorixá, me chama de babá, de pai, né? Mas avô já é uma coisa, né? Mas bisavô daí não dá. Então o termo catiço cabe nessa situação, né? É a maneira como você fala e a maneira como você recebe. Né? No Brasil, que é uma mistura de raças, cores e culturas muito diferenciadas, porque vieram de diversos lugares, é muito complicado você conseguir agradar todo mundo. Mas a gente também precisa se fazer entender. Né? Então eu acho que é só a maneira como você fala do catiço, da entidade. Né? Vamos falar, né? Eu estou falando, vou te chamar de Lula. Vou te chamar de Bolsonaro. Né? Eu não gosto de Bolsonaro, me chama disso. Né? Então tem que entender se ele é provocativo ou se de repente não sou eu que estou já com aquela aversão de receber aquele nome. Mas a palavra em si, catiço, vem de uma... espero não dar um tiro no pé agora. Vem de um termo muito usado maldosamente pelo povo do Candomblé. Isto é uma verdade. Tá? Eu sou do Candomblé, mas isso é uma verdade.
um termo diminutivo, tá? Mas ele está dentro do contexto, viu, gente? Eu não consigo ficar imaginando, chamando o seu tranca-rua, ô Catis, vem aqui! Ai, deu até um negócio ruim, né? Eu vejo lá a Maria Padilha, lá, toda bonita, arrumada, girando lá. Catiço, vem aqui, vai lá. Ruim, entende? O momento e o local é impróprio para isso, né? Diferença toda uma conversa com os pais aqui, que já são entendedores, né? Já estudaram bastante, tudo. Então, eu percebi que determinados catiços fazem tal coisa, é verdade, pai? Já soou diferentemente, tá? Então, cada palavra ou cada sentido que você der é que ele pode ser positivo ou negativo. Não está errado, a gente cai numa regrinha básica, não está errado, mas não convém. Muito bom. Eu falo bastante, viu, gente? Porque vocês não sabem me interromper, por favor. Marcelo, nós temos aqui uma dezena de perguntas, a gente não vai conseguir ler todas. Então a gente fez uma promessa que depois da palestra a gente vai gravar as respostas. Se para permitir, a gente grava e depois vai veiculando no nosso canal Conferência na Raiz da Umbanda. Então eu vou aproveitar esse tema que estava falando do catiço, ou seja, da entidade que o Banda estávamos falando. E uma das perguntas, eu acho que é complementar e que a gente poderia ter concluído isso, se eu me permitir. A pergunta da Vanessa, ela diz assim: embora os Exus e entidades na Umbanda não sejam orixás, pode-se dizer que eles estão sob a irradiação do orixá Exu? Então, eu vou dar a minha posição como sacerdote, como estudioso da religião, gente. Eu vou dizer para você, para eu poder responder, eu tenho que dizer por que eu fiquei tão surpreso do convite. Eu sou um cara, alguns umbandistas ficam muito bravos comigo, mas eu também sou da Umbanda, gente. Eu amo a Umbanda, eu amo as entidades, entende? Eu só sou um cara que levo regras, né? E estudo muito para mantê-las, principalmente dentro da minha casa de axé. Então o que eu vou dizer aqui é relacionado ao que eu conheço, tá? Não podemos jamais confundir uma coisa com outra, tá? Orixá do Candomblé é o orixá do Candomblé, tá? Ele não irradia nada na Umbanda, tá? Esse termo é errôneo, tá? A Umbanda tem seu culto próprio, seu fundamento próprio. A Umbanda não é dependente do Candomblé para sobreviver. Mentira. Desconstrói isso, gente, tá? Obviamente, então, ela não é dependente da irradiação do orixá Exu, né? Até porque tudo que a entidade recebe é muito diferente do que o Exu orixá recebe. Inclusive, vocês viram as cantigas aqui? Exu de Candomblé. É diferente do Exu entidade. Então, uma coisa independente. É a mesma coisa de orixá, gente, né? Orixá do Candomblé, orixá do Candomblé, né? Ele não tem a famosa irradiação dentro da Umbanda. São duas coisas muito distintas. Elas podem ser cultuadas no mesmo espaço e no mesmo ambiente. Mas isso é muito interessante. Eu não posso tocar uma Umbanda e depois, logo em seguida, terminou a Umbanda, tocar o Candomblé. Não existe. E também não posso terminar meu Candomblé e dizer: pronto, agora eu vou chamar a divindade de comer. Vamos chamar o Exu. Não existe. São duas energias e dois cultos que serão feitos de maneira coerente e em momentos diferentes. Você não pode... Quem por exemplo, sou feito do Oxoguian. O Oxoguian não vai chegar na Umbanda. Meus santos, tá? Não vai chegar na Umbanda.
Na Umbanda tem a energia deles lá, a maneira deles invocarem aquela energia. Tá? Então, você não pode montar Languiri Yangui, né, que é o Exu especificamente do Candomblé, para você receber o seu tranca-ruas. Entende? É incoerente, inconsistente, e as duas coisas não estão ligadas. Tá? Então, o Candomblé, nascente na África, mas veio para cá sob a influência do Brasil e mudou um monte. Nem nós do Candomblé fazemos o que tem na África. Nós não fazemos, é mentira. Eu sou do Candomblé, eu sou da região africana, é uma região afro-brasileira, que veio para cá e teve uma influência tão forte com o nosso país, que aqui Ogum come feijoada. Você acha que na África tem feijoada? Não tem. Lá na África, Ogum tchá-tchá, Ogum que come cachorro. Lá eles dão cachorro para Ogum. É diferente. Então você traz essa energia, eu vou pegar um poodle e vou dar para Ogum. Não. Acontece. Eles gostam, né? Esse cachorro que a gente dá para Ogum é aquele cachorro do mato, aquele cachorro feroz e violento. É esse, não é o pinche, o chihuahua, o poodlezinho, não. É errado. É a mesma coisa que a gente fala de Exu sobre a radiação da entidade. Não tem como o Baralodê, Onan, Yangui, Languiri, ele vai chegar lá e você vai dar um copo de uísque e um charuto para ele. Ele não vai usar. Que não é dele isso. Entende? Se você chamar uma entidade, obviamente, se você quer comprar um uísque bom, um charuto bom, ele vai entregar e ele vai aceitar, porque faz parte do ritual. Podem se conversar, mas são rituais diferentes e não podem ser confundidos jamais. A nossa religião entrou num colapso de briga entre umbandistas e candomblecistas por não conseguirem compreender que os cultos são diferentes. E eles não podem ser misturados, mas precisam ser respeitados. Marcelo, nós temos aqui só uma lembrança mostrando a nossa gratidão para o senhor nos brindar com sua palestra. Seja sempre bem-vindo. Tá bom? Muito obrigado, muito axé. Vou chamar então agora a Corimba. Obrigado, gente. O Exu mesmo não precisa do ebó, né? O Exu é quem manda a energia. Quem precisa do ebó é o ser humano. Então aí depende muito do teu conceito de ebó, né? O que é o ebó? É uma limpeza que se faz para os seus odus, para o seu destino, né? Para o corpo. Então o ebó não é que o Exu precisa do ebó. O que o Exu precisa são das suas oferendas, do seu amor, da sua dedicação. Não basicamente do ebó, tá? Então eu acho que tem aí só um engano do que é o ebó para o Exu, entende? Exu não tem... Ele tem um ebó específico que a gente passa para dar caminhos, mas ele não se alimenta desse ebó, viu? Ebó é uma outra história. Não existe trabalho feito por Exu, trabalho do mal feito para Exu. Eu costumo dizer a todas as religiões que o mal não está no Exu, nem no Candomblé, nem na Umbanda. O mal está no ser humano. Você não precisa necessariamente fazer um trabalho para fazer mal para alguém. Mas, óbvio, a minha mãe de santo dizia assim, se todo dia alguém chegar para você e disser que você está mal, que você está ruim, você vai acabar ficando ruim. Então o mal vem dessa pessoa. É claro que se você educar a sua entidade ou a sua energia para não ser tão boa, você está usando o seu livre-arbítrio, né? E ela pode usar aquela energia para algo não tão bom assim, tá? Mas o precursor disso não é o Exu,
É você quem está pedindo e usando a invocação daquela energia para prejudicar alguém. Então o mal não vem dessa religião ou daquela, né? Ela vem daquilo que tem dentro do teu coração e da tua cabeça. Porque o nosso Ori é o comandante. Aquilo que a gente fala, a nossa palavra tem força dentro da Umbanda e do Candomblé. Nós cultuamos e entoamos louvores para o sagrado. Então, se você cultuar, se você o mesmo poder que você tem de invocar o bem, você tem o poder de invocar o mal, através da sua fala e do seu canto. Então, o mal está ligado ao ser humano e não propriamente à entidade. Eu acho que reforça, sim, uma imagem negativa, mas cada um tem sua história, né? Os negros não vieram de uma nascente bacana dentro do nosso país, né? Vieram de uma escravatura. É uma história boa? Não. Mas eles sobreviveram e deixaram o nosso culto, que hoje é nosso Umbanda e nosso Candomblé. Então não é porque eles tiveram uma história ruim que necessariamente eles possam ser pessoas ruins. É o olhar do ser humano, eu costumo dizer, né? Tem pombagira que veio do cabaré? Tem gente, pombagira que veio da praia, do cabaré, da encruzilhada, de diversos lugares diferentes. A gente acabou de citar as nossas ciganas, entende? Eu acho que eles estão cumprindo uma outra missão agora, para arrumar tudo que estava errado na vida deles também e hoje instruindo o ser humano. Então é o olhar e a forma de culto que a gente sempre vai cair nisso quando a gente fala de se é ruim ou se é bom, né? Tem do cabaré? Claro que tem. N pombagiras são do cabaré. São tão boas quanto aquelas que vieram do lugar, do mar ou da cachoeira, né? É como você trata elas, obviamente, que vai fazer a diferença. Significa que Exu te cobra, né? Então, se você for lá pedir para ele algo errado, você será cobrado, né? Então, eu não vejo como um castigo, entende? Mas como a lei natural da vida, né? Você não planta a erva daninha e colhe melancia, você colhe erva daninha. É assim com o Exu. Se você pedir algo para Exu e plantar algo ruim com o Exu, você vai colher o que é ruim. Você vai colher uma tempestade, né? Então, novamente a gente fala, né? É o seu coração pedindo. Então, ele não castiga, mas ele cobra severamente, porque existe uma lei dentro da nossa terra e ela precisa ser cumprida, e Exu cobra isso, cumpre isso à risca, né? Eu acho que é basicamente, algumas pessoas podem chegar como castigo, porque eles só querem passar o mal, não querem receber o que fizeram, né? Mas na verdade é uma cobrança que existe, não um castigo. Porque ele é o primeiro, né? E ele ganhou isso, né? Ele ganhou uma casa separada, ele ganhou ser o primeiro, né? Então essa energia ele trabalhou tanto, ele foi tão expert em tudo que ele fez, que ele conseguiu o seu espaço. Mas não é só Exu, viu? Nós precisamos lembrar que Oxalá tem seu quarto, que é um quarto branco, que Obaluaê tem seu quarto, né? Quando o Obaluaê vem para a casa de Queto, ele tem um quarto da família Ji, que a gente chama, que é separado de todos os orixás. Não é um privilégio só de Exu. Existem outras energias dentro do Candomblé que também têm esse privilégio de acordo com a sua história. O que a gente faz com o Exu, basicamente, ter um quartinho separado, é para respeitar a história dele, a ancestralidade dele. É por isso que ele fica separado, mas ele não é detentor somente ele. Existem outros orixás e energias que também têm. Então, essa visão cosmovisão, assim, ela é bem abrangente, né? Então a gente precisa entender que na África não é como o Candomblé aqui, que numa casa se cultua 16 orixás. Em Oxobô cultua só Oxum. Todo mundo que nasce naquela região é de Oxum, né? Aqui é diferente, a gente faz orixás diferentes na mesma casa. Então você vai para Irê, é a terra do Ogum. Lá todo mundo que nasceu é do Ogum. Então nós não temos uma regional só.
O candomblé absorveu diversas regiões e colocou dentro de uma casa de santo. Então, quando os sacerdotes desse culto vêm da África, vêm para cá, eles não conseguem entender como é que nós cultuamos 16 orixás num lugar só. Porque lá cada região cultua um santo só, um orixá só. Na região de Irê é só Ogum, não existe outro culto lá. Faça o culto de Ogum. Entende? Então o Brasil não tem uma regional só da África, né? Ele pegou de uma série de lugares, de regiões diferentes, que são os nossos orixás, e colocou dentro do país. Alguns não vieram porque não conseguiram se adaptar à nossa cultura brasileira. Os que conseguiram estão aí, são cultuados dentro de uma casa, mas são de diversas regiões diferentes. A diferença é que o Exu Orixá está ligado basicamente a uma cultura africana, que vem da África, né, de uma região onde ele era cultuado, migrou para o Brasil, o Exu Orixá, né, aceitando as condições aqui climáticas e organizacionais do nosso país, né. A entidade Exu não veio da África, né? Ela é basicamente aqui mais regional, né? Então não existe um culto africano para as entidades, né? Seu Tranca-Rua não veio da África, então as entidades vieram de todas as partes do mundo, né? Um veio de Roma, né? Existem algumas Maria Padilhas que, né, foram de Roma, outras foram de Maceió, no Brasil, outras foram argentinas, tem as nossas ciganas, né? Então eles são de todas as regiões, essas entidades que se agrupam dentro da Umbanda. Diferente do candomblé, do Exu do candomblé, que veio basicamente da África e é cultuado dessa maneira. Isso é que diferencia. A entidade vem para dar conselhos, para falar, né? Ele usa de um material de bebida, de cigarro, para poder espantar o que é de ruim, o que não acontece com o Exu Orixá, né? Ele não chega dentro do salão bebendo e fumando, né? Isso é colocado dentro dos seus assentamentos. Então é a maneira como se trata e a maneira como você olha esses dois, né? Por isso que eles não se misturam, porque eles são cultuados de maneiras diferentes.